Olá, sou o professor André, vamos começar mais uma Autoria Comenta e a ideia hoje é discutir esse livro, que é O Capital no Século XXI, do autor francês Thomas Piketty, que foi um dos livros mais vendidos no ano de 2014 no site da Amazon.com, então foi um livro que fez bastante sucesso. Por que discutir num curso para vestibulares? Pensando que as questões que são levantadas por ele são questões que podem perpassar provas que queiram abordar um aspecto econômico do mundo contemporâneo. Provas como a GV, por exemplo, adoram fazer isso, mas outros vestibulares também poderiam tentar seguir por essa linha. Mais do que isso também, seria interessante pensar que há, de fato, já no título, um diálogo com o livro tradicional do Marx, O Capital, um livro lá no século XIX. Então ele já meio que tenta ser, pelo menos o título, não necessariamente seja intencional, uma atualização do que seria o Capital do Marx no XIX para o Capital no século XXI. A ideia é tentar ver se realmente há algum paralelo entre eles, para tentar entender um pouco sobre essa noção da distribuição de renda no mundo contemporâneo e se aumenta a desigualdade, diminui a desigualdade. O livro vai tentar historicizar, tentar mostrar ao longo do tempo uma história do dinheiro e a relação de como o dinheiro e o liberalismo ligado ao dinheiro ele tem aumentado cada vez mais a desigualdade. O que acaba sendo interessante e talvez aumente a importância da discussão sobre ele, por bem ou por mal, a respeito do livro, é o fato de que a gente vive num mundo desde os anos 90, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, em que não há muita dúvida a respeito do modelo econômico ao qual a gente vai seguir. E principalmente qualquer solução que tente tocar naquilo que é o realismo no capitalismo, meio que é tida como de fato utópica ou tida como algo fora do comum. E nesse ponto, o Piketty acaba tocando numa questão que seria se realmente esse desenvolvimento cada vez maior do capital ele poderia vir a longo prazo diminuir a desigualdade. O que ele vai tentar provar por dados, por análises históricas bem detalhadas de cada contexto de diferentes países, é que a desigualdade, ou seja, a disparidade entre ricos e pobres, ela tende a aumentar e tem aumentado com o avanço do capitalismo ao longo da história. O que ele coloca é que é o conceito de capitalismo patrimonialista, que na verdade existiam grandes patrimônios e esses patrimônios de fato seriam, o sistema ele favoreceria a manutenção da existência dessas pessoas de grandes conglomerados. E isso no mundo contemporâneo aparentemente a gente tem mais pessoas com a possibilidade de atingir e formar grandes patrimônios, mas ele vai tentar mostrar que inclusive algumas famílias mantêm o mesmo patrimônio durante muito tempo. Essa lógica acaba sendo interessante porque começa a lidar com alguns pressupostos que seriam da própria ideologia do neoliberalismo atual, no qual a gente vive, no qual muitas vezes a gente acredita, de que, por exemplo, o sistema meritocrático ele esteja sempre justo. E então às vezes não é uma questão de justiça, mas pensar que ele está colocando uma arma no chope da própria noção de meritocracia quando diz que, no fim das contas, existe uma manutenção de quem mantém, de quem apreende ainda a maior parte do capital. Então isso mostra que talvez a tal da progressão social que existiria no mundo do capitalismo seja um pouco falaciosa. O ponto a qual ele vai chegar é tentar, num mundo em que é muito difícil achar soluções específicas para os problemas no qual a gente está inserido, ele vai apresentar de fato uma solução, pelo menos a solução que ele acredita ser a solução mais lógica, para tentar resolver esse problema. E essa solução seria, para ele, a taxação dos grandes empresários, ou, enfim, dos grandes retentores de capital. Então ele defende que o Estado deveria intervir diretamente, aumentando rigorosamente os impostos sobre eles. A lógica, ela dialoga um pouco, mas também não é exatamente a mesma, mas ela tem um eco econômico interessante que deve aparecer como prova de vestibular, eu acredito, sobre as medidas de austeridade que são adotadas na Europa no mundo contemporâneo, e tentar mostrar, olha, depois da crise de 2008 e 2009, houve um aumento absurdo da especulação e tudo mais, e então a gente precisa pegar leve, então precisa ter menos gastos em relação a esses custos. Essas recomendações de austeridade elas são diferentes, por exemplo, do que Piketty está fazendo de tentar taxar monetariamente de maneira muito forte. No fim das contas, é só para retomar a referência lá do começo, muitos têm comparado então, o que existe no capital do século XXI em relação ao capital do Marx, que é do século XIX. No fim, existe uma diferença fundamental, então muitos vão tentar aproximá-los, eu vejo isso como um tema muito possível de vestibular, inclusive, mas existe uma diferença fundamental, que é o fato de que para o Marx não seria possível você apenas reestruturar o próprio sistema. Então essa taxação faria com que o sistema ele se mantivesse da mesma forma e houvesse apenas algumas regulações, por mais que sejam regulações bem fortes.
do ponto de vista do Marx, o sistema em si capitalista deveria ser derrubado. Então, de uma maneira última, o Piketty ele apresenta uma intervenção sobre esse mundo, mas ele reflete também como as nossas próprias escolhas de mudança em relação ao contexto do mundo no qual a gente está, eles não permitem, a gente não encontra uma proposta de mudança que reformule esse pensamento no sistema totalitário no qual a gente vive. Tá? Então, no fim das contas, é uma obra bem interessante porque vai fazer uma aproximação grande entre o contexto do século XIX e o contexto do século XXI. Se não for como proposta em si, dá para a gente pensar bem na atualização histórica dessa questão para trabalhar com argumentos econômicos, por exemplo. Para mais informação, entre em contato com a gente. Um abraço.